Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 2 de fevereiro, a festa da apresentação do Senhor, eu vou pegar a leitura mais breve, que está em Lucas 2, do 22 ao 32. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, diante de um contexto político no Brasil que não encontra o que acreditamos, ele não vai ao encontro, mas ele desencontra tudo que nós cremos da nossa fé. Muitas pessoas preocupadas na oração do Santo Terço, e agora o que fazer? Meus irmãos, as perseguições contra aquilo que acreditamos, elas acontecem desde o Império Romano, que perseguiu a igreja primitiva durante séculos. Mas enfim, o que fazer? Nossa Senhora, nas suas aparições em Simbres, nas suas aparições aí pelo Brasil, ela disse que nós precisamos rezar. Hoje, essa liturgia que nos traz a apresentação do Senhor, Jesus, luz para iluminar as nações. Nós devemos, como bons católicos que somos, entender que a nossa salvação está em Cristo. A nossa salvação está em Jesus. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Não será homem nenhum, não será esperança no homem ou no material, mas a esperança em Jesus. Às vezes o nosso coração fica atribulado, o nosso coração fica, vamos dizer assim, muito preocupado com o que será do amanhã. O amanhã ao nosso Deus pertence e nós temos que viver assim. Se tivermos que sofrer as cruzes pela nossa salvação, sofreremos unidos a Cristo. Como eu disse antes, Nossa Senhora já disse, precisamos rezar para que as ideologias não avancem. Então nós temos que continuar o nosso caminho de joelho no chão e rosário na mão, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem ao seu Filho, Jesus, para que não chegue até nós mais
do que já chegou. A questão não é só o contexto de ontem, mas o contexto todo. O contexto todo. Não é de hoje que existe muita sujeira, já faz muitos e muitos anos que existe. O catolicismo, o cristianismo, ele sempre nadou na contramão do sistema desse mundo. O sistema desse mundo, ele é contrário a Deus. Os valores pregados nesse mundo são valores contrários aos valores que nós acreditamos. E quando nós falamos o que acreditamos, nos chamam de radicais demais, nos chamam de retrógrados, nos chamam de falsos moralistas. É isso. Nós vamos parar de anunciar a verdade? Jamais. Nós vamos parar de rezar? Jamais. Nós vamos parar de defender a verdade da Santa Igreja? Jamais. Nós continuaremos. Enquanto pudermos, nós continuaremos. Enquanto tivermos força, nós continuaremos. Enquanto tivermos voz, nós continuaremos. Essa é a nossa missão. Pregar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho de Cristo, ele é contramão desse mundo. E não digo só o contexto Brasil, mas eu digo o contexto mundo. Olha quais são os valores pregados como os corretos nesse mundo. Se são os valores de Cristo, não são. São valores que ofendem os valores que Cristo ensinou. Porque agora as coisas e os valores ensinados por Cristo já são considerados, de certa forma, proibidos de serem anunciados porque ofendem. Ué, mas o que Jesus ensinou está ofendendo porque não aceitam que o pecado continua sendo pecado? Agora eu não posso falar que quem vive no pecado vive no pecado? Jesus foi muito claro. Ele deixou escrito tudo. O que era pecado, o que não era. Então a palavra de Deus é imutável. O pecado continua sendo pecado. E quem pecar e não se arrepender não será salvo. Agora aquele que se arrepender de coração, não tornar a pecar, mudar de vida, esse será salvo. Esta é a palavra de Deus. Então, nós temos que ter essa esperança em Jesus e acreditar em tudo que Nossa Senhora tem falado nas suas aparições, falando jejum, penitência e oração. Assim eu cobrirei o Brasil com o meu manto sagrado e impedirei o avanço das ideologias. Eu creio nisso. Continuemos em oração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.